Já vimos aqui no canal que a eletrostática tem um importante papel na estrutura e na replicação do DNA. Agora nesse vídeo você vai ver que a eletrostática tem outras aplicações impressionantes. Por exemplo, é ela que garante o funcionamento das fotocopiadoras e até mesmo a impressão na casca de um ovo. Olá pessoal, sou eu, Desfilete, bem-vindo ao Verbo Científica. Antes da gente prosseguir, já se inscreva no canal e dê um like nesse vídeo. É a forma mais eficiente de você ajudar esse conteúdo a alcançar mais pessoas. A xerografia é um processo de cópia a seco, baseado na eletrostática, e é a base do funcionamento da maioria das copiadoras. Esse processo faz uso de materiais fotossensíveis, como o selênio, que reveste o cilindro de alumínio da copiadora. Esses materiais têm uma propriedade muito interessante. Eles são isolantes no escuro, mas se tornam condutores quando são expostos à luz. Tendo em vista essa propriedade do selênio, a eletrostática vai ser fundamental nas etapas mais importantes do processo de fotocópia. Logo no início, uma placa revestida com uma fina camada de selênio é carregada uniformemente por indução. Depois, a imagem que vai ser copiada é projetada na superfície do cilindro por meio de uma lente. Nas regiões claras da imagem, o selênio se torna condutor e a carga positiva é neutralizada. Já nas regiões escuras, a carga positiva se mantém e a imagem é registrada no cilindro. Com isso, o cilindro tem uma cópia exata da imagem original, mas na forma de um padrão de cargas positivas. Na sequência, o toner, que é um pó seco, é carregado negativamente, de forma que ele é atraído para as regiões de cargas positivas, se aderindo ao cilindro. A folha de papel onde a cópia vai ser gravada recebe uma carga positiva, maior do que a do cilindro. Com isso, ela atrai o toner do cilindro para a sua superfície. Finalmente, a folha de papel com o toner retido eletrostaticamente é passada e comprimida por rolos aquecidos, que derretem o toner e o aderem às fibras do papel de forma permanente. As impressoras a laser também usam um processo xerográfico para fazer imagens. A diferença é que essas impressoras produzem cópias de alta qualidade e, para isso, elas usam um laser para produzir uma imagem de alta precisão ou fontes sofisticadas no cilindro fotocondutor. Da mesma forma que a xerografia e a impressão a laser, a impressora a jato de tinta também emprega a eletrostática no seu mecanismo de funcionamento. Mas aqui nenhum cilindro carregado é usado. Em vez disso, pequenas gotas de tinta eletricamente carregadas são borrifadas diretamente no papel. E ao longo do seu trajeto, essas gotas passam entre placas também carregadas e são direcionadas para formar as letras ou as imagens a serem impressas. Os bocais do cartucho de tinta são varridos pelo papel e a cada varredura a tinta faz pontos no papel conforme a orientação do computador. A imagem final, cuja resolução é geralmente especificada em pontos por polegada em cada direção linear, vai consistir em um grande número de pontos muito pequenos. É com esse mesmo princípio que um código de rastreio pode ser impresso na casca de um ovo. Assim, mesmo que um ovo não tenha uma superfície perfeitamente ideal para impressão, por serem curvos e frágeis, isso não chega a ser um problema para a eletrostática. Uma outra aplicação que emprega um mecanismo físico semelhante ao da impressão a jato de tinta é o revestimento eletrostático ou pintura eletrostática. Essa pintura é um processo a seco, no qual cada partícula de tinta se liga eletricamente à superfície metálica que está sendo pintada. Durante o processo de fabricação de eletrodomésticos, móveis de escritórios e automóveis, o acabamento final é mais frequentemente aplicado por meio da pintura eletrostática. O princípio básico da pintura eletrostática é simples. A tinta, na forma de partículas em pó ou líquido atomizado, é carregada positivamente por um forte campo eletrostático. Esse campo se forma na extremidade da pistola de pulverização eletrostática, que ao mesmo tempo em que carrega as partículas, as projetam em direção à peça metálica a ser pintada. Essa peça, com carga negativa e aterrada, atrai a tinta que, por estar carregada, é acelerada em direção à peça por uma intensa força elétrica. Essa força elétrica entre a tinta e o metal é o que garante o acabamento de alta qualidade que seca rapidamente e que é extremamente durável. Uma aplicação importante da eletrostática é a separação industrial,
que é largamente usada em vários processos industriais, em particular nas indústrias alimentícias e de mineração. Na indústria de alimentos, a separação eletrostática é usada, por exemplo, para separar grãos de amendoim, cacau, nozes das suas cascas. Já na indústria de mineração, alguns exemplos específicos de separação eletrostática ocorrem quando se deseja separar o quartzo de fosfatos, diamantes da sílica e ouro do titânio. Há vários sistemas de separação diferentes, mas em todos os casos, os componentes básicos do sistema são um mecanismo de carregamento, uma diferença de potencial aplicada, um dispositivo para regular a trajetória das partículas não elétricas e um sistema de alimentação e coleta. Aqui você vê um dos vários sistemas de separação eletrostática, onde as partículas a serem separadas são inicialmente eletrizadas por um bombardeio iônico. A partir daí, a trajetória das partículas é regulada pela força centrífuga que atua sobre as partículas devido ao giro do rotor cilíndrico, carregado e aterrado, por onde as partículas passam e são separadas. Em cada caso, a separação física de dois tipos de partículas é realizada ajustando as forças que atuam sobre as partículas, bem como o tempo em que essas forças atuam, de forma que diferentes tipos de partículas tenham diferentes trajetórias. Em todos os casos, um tipo de partícula é condutora e outra é dielétrica. As partículas então são jogadas no topo de um cilindro giratório aterrado. As partículas condutoras compartilham sua carga com o rotor aterrado e são lançadas do rotor em uma trajetória determinada por forças centrífugas, gravidade e resistência do ar. Já as partículas dielétricas são mantidas na superfície do rotor, perdem a sua carga lentamente e em seguida caem do rotor ou são raspadas por uma escova na outra extremidade. Um precipitador eletrostático ou filtro de ar eletrostático é um equipamento de controle de poluição em fábricas que visa reduzir a emissão de poluentes na atmosfera. Assim, esse dispositivo mecânico ou elétrico captura os poluentes e libera o gás limpo para a atmosfera. Os modelos de precipitadores eletrostáticos são comumente encontrados em plantas industriais que produzem materiais como ferro, petróleo, cimento e outros produtos químicos. Existem basicamente dois tipos de precipitadores, os secos e os molhados, e nenhum dos dois usa um filtro propriamente dito. O tipo molhado recupera partículas úmidas provenientes do gás sujo, num processo que envolve alguns tipos de ácido, óleo e resina, enquanto que o tipo seco é empregado para remover partículas secas, tais como poeira e cinzas. O processo de extração das partículas poluentes começa com a ionização do gás. O gás de combustão sujo que escapa pela chaminé passa por dois eletrodos, cuja forma vai depender do tipo de precipitador usado. Normalmente eles são fios, barras ou placas metálicas dentro de um tubo ou dentro da própria chaminé. Esses eletrodos carregados negativamente com uma alta voltagem fazem com que as partículas do gás adquiram carga negativa ao passar por eles. Mais adiante, ao longo do tubo, um segundo eletrodo é carregado com uma voltagem positiva e também bastante alta. Com base unicamente no princípio eletrostático de que as cargas opostas se atraem, as partículas poluentes com carga negativa são puxadas em direção ao eletrodo positivo e aderem a ele. Periodicamente, essas placas devem ser limpas para a remoção dos resíduos, que por sua vez devem ser levados a uma área de descarte a fim de que recebam um tratamento adequado. Os precipitadores eletrostáticos são muito eficientes, sendo capazes de recolher praticamente 100% das partículas dos gases de escape, antes que sejam lançadas no ar. Entre todos os fenômenos eletrostáticos conhecidos, possivelmente os relâmpagos sejam os mais óbvios observados na Terra. Uma nuvem típica, durante um temporal, carrega cerca de 10 a 20 coulombs de cada tipo de carga a uma altura média de cerca de 5 km acima da superfície terrestre. Os movimentos internos de uma nuvem eventualmente a polarizam, transformando-a em um grande dipolo elétrico, com cargas negativas na parte inferior e cargas positivas na parte superior. Quando isso ocorre, a parte inferior da nuvem induz cargas positivas na superfície da Terra, que está imediatamente abaixo dela. O início de um relâmpago é uma descarga invisível, chamada de líder escalonado, que se dá na parte inferior da nuvem e que se desloca em etapas discretas,
cada uma com cerca de 50 metros de comprimento. Por conta da descarga, os elétrons são liberados da parte inferior da nuvem e são atraídos pelas cargas positivas induzidas no solo. À medida que o líder escalonado com carga negativa se aproxima do solo, ela induz ainda mais cargas positivas, especialmente em objetos salientes, como as antenas, os para-raios e outros dispositivos pontiagudos. Quando o líder escalonado está a cerca de 100 metros acima do solo, uma faísca sobe do solo ao seu encontro, estabelecendo então um caminho condutor através do qual um grande número de elétrons flui da nuvem para o solo. Para equilibrar o fluxo de carga, as cargas positivas sobem em direção à nuvem, tentando neutralizar a enorme carga negativa na parte inferior da nuvem. Esta é justamente a descarga que nós vemos, a chamada descarga de retorno, e dura apenas cerca de 100 picosegundos. E é por isso que parece que o canal todo se acende ao mesmo tempo. As correntes numa descarga de retorno são tipicamente de 10.000 amperes, mas pode alcançar até 200.000. E as temperaturas associadas ao calor de Joule de tais correntes também são muito altas, podendo alcançar até 30.000 kelvins. Como o ar não tem tempo para se expandir, a sua pressão sobe para vários milhares de pascais, o que resulta num estrondo sonoro, que ouvimos pouco tempo depois de vermos o relâmpago. Esse estrondo é o que nós chamamos de trovão. Em cada descarga elétrica dessas, há uma enorme quantidade de energia eletrostática envolvida, e que poderia, a princípio, ser coletada e aproveitada para algum uso prático. Mas as condições extremas nas quais as descargas ocorrem acabam sendo o fator que inviabiliza os meios para se coletar a energia dos relâmpagos. Há ainda muitas outras aplicações úteis da eletrostática. Aqui eu posso mencionar os motores eletrostáticos, os geradores eletrostáticos, a eletroforese, que é usada em biologia, por exemplo, para separar células de leveduras vivas das mortas, e o acoplamento capacitivo, usado na transmissão de energia elétrica sem fio. Como a eletrostática nem sempre é desejável, há uma série de dispositivos antiestáticos que visam reduzir, amortecer ou inibir a descarga eletrostática, impedindo o acúmulo de carga em utensílios e mesmo no corpo humano, durante algumas atividades profissionais, por exemplo. Esse vídeo mostra a relevância tecnológica da eletrostática e revela a importância dos efeitos das cargas e suas forças elétricas, quando consideradas do ponto de vista puramente estático. Espero que tenham apreciado esse conteúdo. Se sim, dê um like agora e não saia do canal sem se inscrever. Tenha Verve Científica. Abraço e até a próxima!